Vamos ler aí, versículo 41 do Atos 2 até o 47, prestando bem atenção no que está aqui nesse texto. Vamos lá, 1, 2, 3. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 44. Todos os que creram estavam juntos. Repete isso. Todos os que creram estavam juntos. Só os que creem mesmo é que ficam juntos. Está aqui escrito. E tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Felizmente, isso não temos mais, porque naquela época havia uma grande dificuldade financeira entre os irmãos. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Último versículo. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Obrigado, Senhor, por essa palavra, na qual vamos meditar um pouco. O título da palavra hoje é A Beleza e o Poder da Igreja Local. Qual é o título da palavra hoje? A Beleza e o Poder da Igreja Local. Irmãos, vemos neste capítulo 2, versículos de 41 a 47, de Atos dos Apóstolos, a igreja do Senhor Jesus. A igreja em formação. Ela começa com o derramamento do Espírito. Quer dizer, se você vira a página para trás, você vai no capítulo 2, versículo 1 até o 4, você vai ver que Jesus pediu para que os 120 discípulos não voltassem para a Galiléia, mas continuassem presentes em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder com o batismo do Espírito Santo. Presta atenção, a igreja de Cristo só se formou com a descida do fogo do Espírito Santo, do vento impetuoso do Espírito Santo, que Jesus disse que o vento vem, não sabe de onde vai, para onde, a gente nem sabe, e desceu como com línguas de fogo. Por que fogo? Porque o fogo alastra, o fogo queima. Então, esse batismo do Espírito que a gente vê por aí, cheios de dons, sem fogo, a gente precisa cuidar. Como uma vez o Jorge me insistiu que eu fosse com o Josa a Buenos Aires para pregar sobre o fogo do Espírito. E a gente tem falado aqui.
Você anda queimando, alastrando o poder de Deus em Bauru? O Espírito Santo passou a habitar na igreja primitiva com o batismo, com a presença do Espírito em cada um deles, o que continua a acontecer em cada um de nós como igreja local. O Espírito, irmãos, passa a ter uma presença contínua, ao invés de uma presença esporádica como era no Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus precisava fazer algo, Ele enchia aquela pessoa do Espírito, fazia algo e o Espírito voltava. Agora no Novo, Ele já nos batizou e fez morada em cada um de nós. O Espírito está aqui, no meu interior e no seu interior. Viu, irmão e irmã? Será que quando você sai daqui, as pessoas percebem que você está cheio do poder do Espírito? Pergunta. A igreja, irmãos, se formou com os apóstolos, os discípulos, somando 120 pessoas de início. E com aqueles que aceitaram a palavra trazida pelo apóstolo Pedro. Aqui eu preciso fazer uma advertência. É preciso que quem prega, como aqui o apóstolo Pedro, tenha unidade com os outros apóstolos. É preciso que eu, que agora estou pregando como presbítero da igreja, que eu tenha unidade com os demais presbíteros. Porque acontece em algumas igrejas translocais que não há unidade, como aconteceu na igreja de Niuaque. Agora, nós estivemos lá com o Marcos, eles estão de novo unidos. Estão entendendo? Essa unidade da liderança presbiterial tem que somar com a unidade dos diáconos e as diaconisas. Tem que somar com a unidade dos cooperadores. E, finalmente, tem que somar com a unidade de todos os membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja local. Amém ou não? Então, irmãos, é preciso que todos aqui presentes conheçam a beleza e o poder da igreja local, se ela funciona corretamente, como a igreja do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos funcionava. E esse texto que nós lemos vai indicar como funcionava a primeira igreja local, para a gente fazer uma comparação com a igreja local de hoje. Primeiro, vendo o texto, a beleza da igreja local em Atos 2, 47. Atos 2, 47, que diz: eles viviam louvando a Deus e cantando com a simpatia, contando com a simpatia de todo o povo da cidade. Eu agradeço, não sei se ele está presente,
o meu querido irmão Rufino, o pai, por ele reconhecer isto, toda vez que ele fala dessa igreja em que ele participa, no jornal, ele não se esquece de mim, que sou o líder inicial dessa igreja local. Não o primeiro para mandar, mas o primeiro para ser iguais. Aliás, o primeiro para ser igual a vocês todos. Eu sou o primeiro, simplesmente porque nós somos iguais. Eu não posso ser o primeiro para ser o tal, para mandar, para exigir. E aqui tem uma pessoa que veio falar comigo chorando. Presta atenção nessa palavra. Tenha paciência, porque Deus responde nossas orações. Ele responde de 3 maneiras, você não está sabendo. Eu estou tentando te discipular, você precisa entender. Primeiro, segundo, Deus ouve a nossa oração, responde primeiro. Você pede, Ele responde. Você busca, você acha. Você bate, Ele abre. Mas em segundo lugar, melhor, vamos passar para o terceiro lugar. Você pede, busca e bate, Ele fala, espera. Ele não responde assim de repente tudo. Ele tem que tomar umas providências, às vezes, para que você entenda que nisso que está te acontecendo, Deus está permitindo para facilitar o teu crescimento espiritual. Aí ele fala, espera, você vai continuar passando essa provação até que eu perceba que você entendeu por que eu estou permitindo que você passe por essa provação. Amém ou não, você que está me ouvindo? Larga a mão de chorar. Creia, peça e espera, porque Deus vai responder. A beleza da igreja local, Atos 2:47, acabamos de ler aqui, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós estamos em Portugal, num bairro chamado Barronhos, e nós não temos a simpatia do povo daquele bairro. Eles se reuniram, um vizinho levantou os outros vizinhos contra o culto que nós fazemos naquele salão. É um prédio, e embaixo nós temos dois salões. E agora passamos do salão de cima para reunirmos embaixo, para evitar as reclamações dos vizinhos. Não há simpatia em Portugal pela igreja local. Mas aqui em Bauru, olha o que eu vou falar. Mas aqui em Bauru, olha o que eu vou falar. Eu sou o pastor do Amém. Aqui em Bauru, há simpatia com a igreja local. Glória a Deus. Eles, na igreja primitiva, perseveravam nos ensinos dos apóstolos, isto é, os apóstolos foram ensinados propriamente pelo seu mestre Jesus. Eles aprenderam, tornaram-se discípulos, vivenciaram e tornaram-se recebendo o ministério apostólico, e agora estão passando o ensinamento para a igreja inicial de 120 pessoas, com mais quase 3.000 que se converteu com a pregação de Pedro naquele dia. Amém. Eles
perseveravam nos ensinos dos apóstolos, na comunhão. Na nossa reunião de ontem, Bilão, obrigado você. Você vai comigo no CMT? Fala pouco, mas quando você fala, algo acontece. E o Bilão foi o primeiro que falou ontem. E o que o Bilão falou? Nós estamos reunidos aqui para facilitar a nossa comunhão. E aí o Edmilson, pastor lá de Guarulhos, nos convidou para ir. Eu tenho que ir a Guarulhos, como eu vou uma vez por ano, em agosto. E aí ele nos convidou, os presbíteros, para ir passar um dia com ele. Eu falei, por que não quando eu for, para não ir 2 vezes? Então, Guarulhos vai também nos receber, para estreitarmos, como o Bilão falou, a nossa comunhão. Igreja translocal com outra igreja translocal. Só que estamos falando da igreja local. Como é que a igreja local primitiva viviam? Perseveravam na comunhão. Comunhão, koinonia em grego, relacionamento efetivo, próximo, verdadeiro, entre eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e entre eles e os demais irmãos da comunidade. Viu, irmão? Eu vou ter que insistir, e vou insistir, porque a palavra não é minha. Nós, por acaso, temos perseverado na comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e uns com os outros? Pergunta. Responde aí para o vizinho. Temos ou não temos? Temos que melhorar isso. E aí, eles lá perseveravam numa correta relação, cada crente com Deus. E eu vou te falar para você que falta muito aqui nas reuniões. Não sou eu que estou falando. Eu amo você que falta muito. Quer ver? A Neida é testemunha. Eu oro por você que falta muito todos os dias. E há 5 semanas atrás, eu jejuei pelos que faltam muito. O que aconteceu? Todos os que faltam muito estavam presentes. Aí eu olhei no domingo seguinte, todos os que faltam muito também estavam presentes. E agora eu já olhei, parece que todos continuam presentes, amém. Eu não posso olhar, senão eu identifico esses. Por que eu tenho que falar? Porque que fala assim, ó. Em cada alma havia temor. Se não houver temor, você passa a faltar. Temor não é o pastor Abílio, temor a Deus, reverência a Deus, sujeição ao Pai eterno. Se não houver temor, não há constância na frequência. E aqui cada alma na igreja primitiva tinha temor, e muitos prodígios eram feitos e sinais, especialmente quando a gente faz evangelismo na Redondeza. Vimos muitos milagres. E agora o João César abriu a sua casa para que nós evangelizemos, passemos a evangelizar lá em torno da casa do João César, que já está com um grupo preparado. Então, lá vai haver também prodígios. Aqui há pouco. Mas quando você sai para levar o amor de Deus, a mensagem do reino, Deus faz milagres. Ah, mas está havendo poucos milagres, porque está havendo pouca saída para evangelizar.
todos os que creram estavam juntos. O que fala aqui? Todos. O que significa em grego todos? Fica alguém fora? Não. Todos. 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 Fala para o irmão aí, ajuda eu. Todos. 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 Os que realmente creram estavam juntos. E nós hoje, na vida moderna, pelo menos nos cultos, no primeiro dia de semana, no dia da ressurreição, temos que estar juntos. Pelo menos na ceia do Senhor, uma vez por mês, temos todos que estarmos reunidos juntos. Amém, Senhor. Nós entendemos a linguagem da sua palavra. Todos. Perseveravam no partir do pão. O que significa isso? Significa modernamente que eles faziam um churrasquinho. Essa reunião ágape de amor hoje é representada pelo churrasco. Não falei que é pela cerveja. Pode até ter, mas tem que ter mais churrasco do que cerveja. Quer ver o exemplo? Eu não sei se foi sábado, ou estava o Ed e o Josué lá na chácara. A Maísa, o Diego, os filhos dele, na piscina, nadando. E Neide me chamou e nós fomos para lá. Ficamos juntos. Eu fora da água com a Neide. Aí eles iam almoçar. Não, Neide, toma a iniciativa. Está aqui um dinheiro para o Diego comprar uma carne, porque só ele é que sabe comprar carne boa para churrasco. Vai comprar carne para o churrasco. Ninguém vai embora. Nós vamos comer um churrasco na casa do Diego. A Neide que estabeleceu. O Diego foi, comprou essa carne, como é que ele compra, eu não sei, barato, e assou. E o Ed, a Lília, o Josué, a Raquel e nós todos participamos dessa festa ágape. Churrasco. No dia seguinte, olhamos na casa do Diego, estava lá outra festa. Estava ele, não sei se sobrou nossa carne. Ele, o Bilão, a Lília, o Gabriel e tudo, completaram a festa ágape, a festa em amor, em nome de Jesus. Estão entendendo? Estão? Nós somos a igreja e temos a alegria de conviver. Eles tinham festa ágape. E o Paulo até chama atenção no capítulo 11 de 1 Coríntios, que eles estavam exagerando ao comer o churrasquinho deles lá. Então não precisa comprar demais carne para não exagerar. Tem que ter um limite. Como é que nós sabemos se tem limite? Olha no corpo de quem come. É, não é? Agora, peraí. Agora, tem um desconto. Ontem teve um almoço aqui e tinha um magrinho. Eu não vou falar o nome dele, ele é magrinho. Mas como é magrinho? Foi 3 vezes, comeu 3 pratadas. Mas você não pode comer, porque ele continua magrinho. Mas se eu passar do limite, eu passei. Engordei 2 quilos.
Amém? E perseveravam nas orações. Olha só, olha só. Acho que está aqui. O pastor Abílio, ele gosta, para ver um avivamento, ele sabe que sem oração não há avivamento. E ele ora, mas ele não pode orar sozinho, ele quer que toda a igreja também ore. E uma das coisas que o pastor Abílio faz é o seguinte: é convocar quem quiser assinar um papel de compromisso para ser um cooperador nas orações diárias do pastor Abílio. Aí o pastor Abílio faz um guia de oração periódica para entregar para os cooperadores. Nós tivemos 100 cooperadores há anos atrás. Agora, fazendo um esforço para ter 100, graças a Deus, 60 assinaram o compromisso. 60 cooperadores e cooperadoras na oração do pastor Abílio. Aí ele distribui o guia. Esse guia é para 2 semanas de oração. No dia da ceia, o pastor Abílio pôs, tem 60 cópias por 60 cooperadores de oração. Aí terminou o culto. Eu vi que ficaram 20 papéis. Quer dizer que só 40 cooperadores levaram papel. Mas eu vou continuar insistindo. Porque quando nós tínhamos os cooperadores, os 100, vários se tornaram pessoas realmente de oração. Eu cito o nome do Samir, cito o nome daquele menino que senta aqui, que agora me foge o nome, senta ali, Arildo, é um homem de oração, aprendeu constância na oração, e Paulo fala: orai sem cessar. Então, ontem os 20 cópias nós aproveitamos para distribuir para o pessoal de Guarulhos. Mas no próximo mês, o pastor Abílio tem um trabalho grande para colocar as orações do próximo mês, para vocês, cooperadores. Vê se vocês levam a cópia para orarem diariamente com o pastor Abílio. Amém? E por quê? Porque a igreja primitiva perseverava nas orações. O que significa isso? Toda a igreja primitiva orava permanentemente. Nós, brasileiros, eu estou trazendo uma desculpa, gostamos de fazer como Pelé com Deus. Chega, dá só um drible e já marca o gol. Eu assisti um jogo com o Pelé em São Paulo, há muito tempo, e ele ia correndo com a bola, e o goleiro sabe com que pé você vai chutar, e o goleiro ficou de olho no pé do chute. Ele foi chegando, quando todos pensavam, e o goleiro também, que ele fosse chutar com o pé do chute, ele chutou com esse pé aqui atrás, marcou o gol. E assim é a igreja local. Ela vê que o brasileiro, ele sempre dá um jeito de marcar o gol. Até o offside ele marca, não é? Então é o seguinte, aí ora pouco e não é perseverante nas orações. Essa oração que está saindo desta igreja local está sendo respondida por Deus. Nós vimos o avivamento aqui, temos visto o avivamento em Peruíbe, onde estivemos 4 dias, em Newark, em
Patrocínio de Minas, os 2 pastores há anos dão trabalho a mim e ao Milão. Temos que ir lá para que eles sejam anos e anos. E aí fizeram um templo bonito, mas não aumenta em número, porque os 2 pastores não têm unidade. Na última vez que eu estive, eu falei, vou acabar com isso aqui. Todos olhem para o pastor Rubens. O pastor Rubens vai orar e reunir as pessoas que vão evangelizar aqui em torno do salão. Todos olhem para o pastor Isso, que vai ajudar o pastor Rubens. O que aconteceu? O que eu falei foi profético. O Rubens juntou 22 pares de pessoas para evangelizar, e isso está em unidade com o pastor Rubens. Nós estamos, presbíteros, orando toda terça-feira, da meio-dia a 1h. O que vai acontecer? Vai crescer o número de membros dessa igreja, porque os presbíteros dessa igreja estão super unidos em oração. Tem uns que não aparecem, mas vão aparecer. Fala amém aí. Porque se é presbítero, ele tem uma responsabilidade diante de Deus, de não só exigir a perseverança da oração da igreja, como ontem um presbítero de Guarulhos me perguntou, como é que eu faço para o meu grupo orar? Você primeiro começa a orar, persevera na oração, ora, ora e ora. Depois que você se tornar uma pessoa de oração, aí você vai passar para os seus discípulos, para que eles também orem. Se você não ora, o que aconteceu na Coreia? Saiu aí na internet, não sei onde. A Coreia era o 2º país mais pobre do mundo, há 20 e tantos anos atrás. Começou a igreja a orar. Eu li o livro do show, às 4h30 da manhã. Ele um dia estava às 4h30 da manhã na cama, quando a sogra telefonou. Você não está aqui na reunião de oração? Você que inventou não está aqui? Ele levantou correndo, pôs a camisa, a gravata, o paletó e foi para a reunião. Quando chegou lá, que ele viu que ele estava de cueca. Mas não deixou, mesmo de cueca, de estar presente na oração. Presbíteros, das 11 a 1h, toda terça-feira, os presbíteros deviam estar aqui orando. Tem uma grande maioria orando. Mas você também vai vir para orar. Não inventa desculpa, porque a primeira coisa que Deus quer de você é que você não pare de falar com Ele. Isso está no 62 de Isaías. Pus guardas nos muros da igreja, para que não parem de falar dia e noite comigo. Não cessem de orar e não cessem de pedir para que eu cumpra as promessas que eu fiz para com você. Se os presbíteros não oram, a igreja toda não vai orar. Se diácono não ora, a igreja não vai orar. Amém ou não? Aí eu mudo de papel, que está muito forte. A primeira vez que eu ouvi uma pregação sobre as características da igreja, eu pulei aqui, local em Jerusalém, eu fiquei impressionado com aquela visão de beleza da igreja. Eu fiquei cheio de esperança de que a igreja hoje possa chegar ao mesmo padrão de beleza.
como a da igreja do primeiro século. Veja só, eu imaginava que o Senhor está ataviando a sua noiva, que somos nós. Porque quando a noiva vai casar, ela fica sendo ataviada. Enquanto ela não estiver bem ataviada, ela não vai para o casamento. E aí, quando ela chega no casamento, todo mundo está esperando a música, pá, 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 ela entra. A mãe trabalhou a semana inteira no cabelo, tudo, mas quando ela chega, a mãe ainda acha alguma coisa, porque está ataviando, para ela ficar linda. E ora, quando a noiva entra, eu já fiz os 500 casamentos. Eu às vezes nem conheço, será que é ela mesma? Ela está tão linda, né? Eu estou falando isso para você ver o que Cristo está fazendo conosco, como noiva dele. Está nos ataviando, para que nós sejamos semelhantes a ele. Nós não somos uma igreja local que fomos chamados, como muitas denominações pensam, para ir para o céu. Não é isso que está na Bíblia. Nós somos chamados e convertidos para sermos filhos adotivos da grande família de Deus. E filhos adotivos semelhantes ao Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Quando ele foi para o batismo no Jordão, desceu o Espírito em forma de pomba e uma voz tremenda como de um trovão foi ouvida, que Deus falou: este é o meu filho amado, que me dá prazer. Esse é meu filho amado, no qual eu me comprazo. E isso ele vai falar com cada um de nós que estamos nos tornando filhos adotivos da família dele. Esse é o propósito eterno de Deus. Ele te escolheu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus, para você ser incorruptível, para você ser santo, e predestinou-nos para sermos filhos adotados em Cristo Jesus, na sua família. Não porque você merece, de que eu mereça. Ele escolheu pelo beneplácito dele, pela graça dele, pelo amor sobrenatural dele. Amém? Segundo, eu não sei se eu já falei isso. O Senhor está nos ataviando para apresentar a igreja a si mesmo, igreja gloriosa, igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Possivelmente, irmãos, haveremos de chegar a ter o mesmo padrão de beleza da igreja primitiva. Amém? Segundo, o poder da igreja local. Eu tenho insistido isso. Ontem eu disse para o pessoal de Guarulhos, para os nossos líderes, olha só o que eu vou falar. Nós, igreja do Senhor Jesus, cheia do Espírito Santo, do poder da ressurreição de Cristo, aquele poder que levantou Cristo da sepultura, frio, gelado, defunto, é esse poder que está em você, está em nós aqui. Amém ou não? Você pode não crer, mas é isso. Aí eu digo, nós somos o povo mais poderoso do mundo. Desculpa, não vou fazer política. O Lula, ontem, eu estava pensando que é o povo do PT que é o mais poderoso. O Lula,
A Folha publicou, eu distribuí para os presbíteros, cópia. Ele pensa que ele está acima do ser humano. Ele disse, se você tirar a camisa dele, tem mais marcas do sofrimento do que teve Jesus. Ele falou o seguinte: o povo brasileiro precisa ler mais a Bíblia para largar de estar falando o quê? Para não ficar usando o nome dele em vão. Está se comparando com Cristo. Não é política, mas você tem que orar por ele. Ontem eu e Neide tivemos que orar por ele, porque o inimigo está tomando essa situação para eles pensar que ele é um Deus. Ele falou, eu vou falar com vocês, encheu de gente, não falou. Não vou preso porque vou à missa. Ele nem escutou o que os padres falaram, porque também ninguém escutava. Missa de comemoração do aniversário da esposa que morreu. Então é o seguinte, cuidado! Nós somos a igreja local de Deus em Bauru. Para ser mais, nós somos parte da igreja local. O que é a igreja local? É a reunião no corpo de Cristo daqueles que são nascidos de novo. Isso é a igreja. O poder da igreja local. Diz assim a palavra: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. O que significa tremer o lugar? Significa, passou-se a certeza de que Deus estava presente, ouvindo, respondendo aquela oração. Quando nós começamos esse ministério na nossa casa, nós precisamos de parar de orar todas as noites, porque o quarto do Édio de Milão começou a tremer, abriu brechas, assim, o meu abaixou, e os engenheiros não entenderam porque estava naquilo. Eu não estou achando que tremeu, mas que Deus estava presente nas nossas reuniões de oração, estava no início desse ministério. Então tremeu aqui, tremeu onde eles estavam reunidos, e ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, como nós vamos anunciar com intrepidez a palavra de Deus para os nossos vizinhos, para os nossos companheiros de Bauru. Amém, amém, amém. E aí, irmãos, o principal aspecto da beleza que vocês têm como igreja local é o poder de transformar o coração das pessoas. Quando o padre católico veio aqui pregar, o jornal dos católicos, aqui está isso que eu li. Os católicos, muitos vieram juntos, eles estão impressionados com ele. Ela está escrevendo, vocês precisam ver como é que a igreja da CMC nos recebeu. Que coisa! E uma outra católica, onde eu preguei segunda-feira, ela diz, eu fui 4 vezes nessa igreja da CMC, que coisa! Como eles amam, como eles nos apreciam. Aí, era dia de ceia, o Bilão até sugeriu, vamos mudar o dia de ceia,
Porque é difícil para o católico e para nós tomarmos a hóstia. E para eles tomassem. Eu desculpei eles se eles não quisessem tomar. Como, aliás, um padre que ficou comigo 22 dias não tomava e me levava à igreja católica, eu também não tomava a hóstia. E o padre tomou e todos os católicos tomaram, participaram conosco na ceia. Amém, Senhor. Isso é obra tua. Essa moça, eu ouvi aquela música. Mas que música? O que tem a música dos instrumentos? Tem algo que Deus criou. Você sabe o que é música? O que é o som que Deus criou? É a arte que Deus fez no nosso interior para despertar os nossos afetos em louvor a Ele. Não é para exibir. A música tocada, como é tocada aqui, cantada, como é cantada aqui, toca e nos leva à adoração, ao louvor e à gratidão ao Deus eterno. Eles perceberam isso, às vezes nós não percebemos. E às vezes os próprios músicos não percebem, falta, não vem por qualquer coisa. Deus está avivando essa igreja. E quando começa a avivar, a primeira coisa que se manifesta é o temor a Deus, é a adoração a Deus. Eu estou em casa hoje, não posso faltar para estar com meus irmãos juntos em adoração ao meu Deus que me criou e me abençoou, que fez, que faz e que vai fazer a vitória que eu preciso neste mundo. Eu vou estar junto para adorar esse Deus com esse som que toca a nossa alma e nos eleva à adoração ao nosso Deus. O que nos empolga é que esse amor transformador de Cristo tem sido dado à igreja. Olha, eu até enganei. Cristo não dá o amor. Deus não dá amor. Ele é amor. Ele habita em você pelo seu Espírito. Quer dizer, o amor está em você porque você está cheio do Espírito. Entenderam? E se o Espírito está em você, os três são um. O Espírito está em mim, Cristo está em mim e o Pai está em mim. A Trindade Santa está em mim, está em nós. O que nos empolga com as nossas congregações, as nossas comunidades de discípulos, nós temos aqui, né, quase 10 na cidade, vamos ter mais 8, se Deus quiser, no ano 2018. E ninguém falou amém, mas eu falo amém, hein, Senhor? Vamos ter mais 8. Isso significa o futuro do mundo que repousa nessas comunidades de discípulos, como nessa comunidade das nações aqui reunidas. Líderes corajosos, dedicados a servir, são usados e aprovados por Deus para preparar a igreja no ataviamento como noiva para ser semelhante a Jesus e participar do casamento quando Jesus vai tomar de novo a ceia conosco no reino eterno. Comunidade onde a gente vê bondade. É por isso que ela é bonita e poderosa.
Agora, por exemplo, nós estávamos reunidos aqui, quarta-feira, num grupo de oração constante ali, reunimos ali, orando, e alguém falou, vamos fazer essa reunião agora, na próxima semana, na casa de uma irmã que está doente, está recuperando, e a mãe faz parte desse grupo. Então nós vamos todos, em vez de fazer a reunião aqui, vamos fazer na casa dessa mãe que não está vindo mais na igreja, porque está junto com a filha, não pode vir. Então nós vamos lá. Amém. Bondade, paz, amor, alegria, justiça, salvação, esperança de vida eterna, tudo está na igreja local. Comunidade de fé, congregações fortes. Você viu o que eu falei para quem veio orar? Se você crê, você não vai precisar vir aqui na próxima vez. Você já foi curado. Todos os que vêm, não creem. E tem que vir até crer. Porque tudo é possível ao que crê. Jesus falou. Não fica nada fora. Tudo é possível àquele que crê. Comunidades de fé, congregações fortes, igrejas corajosas, igrejas em crescimento que possam mudar a maré da história. Nossas comunidades locais, irmãos, podem, em nome de Jesus, elas podem. Não percamos tempo buscando outros lugares. Onde que está um fulano? Ah, ele foi. Não vai, você já tem o teu lugar, que é o melhor lugar para você, a igreja local. Cadê o fulano? Ele não veio porque ele foi. Para com isso, é aqui, é aqui. A solução está na igreja. O corpo de Cristo. Se o seu negócio não está indo bem lá, vem aqui. Nesse mistério que foi dado a conhecer aos santos apóstolos, conforme Efésios 3, e que nos versos 10 a 12 diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Eu vou explicar em 2 palavras. O que a palavra falou aqui? Quando eu comecei a pregar em nome de Jesus, os anjos de luz desceram. Lógico que não são os milhares. Muitos desceram. Nós não ouvimos o bater das asas. Nem vemos. Mas pela palavra, Apocalipse, por exemplo, 14, eles estão aqui na hora da oração. Eles pegam as orações que nós fazemos, colocam e levam para Deus. E trazem as respostas. E eles vêm ouvir, porque não tem culto no céu. O anjo só fala santo, 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 só louva. Eles vêm ouvir, louvado seja Deus. Sobem e descem. Aí você entende aquela palavra que não vou mais insistir. Aí, por quê? Eles vêm porque a igreja local está reunida em nome de Jesus. E ela vai falar aquilo que Deus quer que ela fale. E eles querem ouvir. Você sabe que você tem um anjo só para você, para cuidar de você? Não sabe. Os católicos sabem. Eles chamam de anjo da guarda.
O Bilão era Bilinho, dormia do meu lado, o berço aqui. O Ed era Edinho, dormia do lado da Ney. Quando apagava a luz, o Bilinho pulava para o meu lado, eu abraçava com o meu pescoço e dormia ali. Naquele dia, ele, em vez, depois que apagou, de pular para a cama onde eu estava, ele pulou para lá. Fez um barulho, e ele não era tão grande assim. Aí a Neide preocupada, eu preocupado, não tinha nada, porque o anjo dele segurou. Amém? Você tem um anjo. Quando você sai para viajar, se você ora, o anjo vai junto. Por isso que tem que orar, porque senão o anjo fica. E se você passa do limite, é 80 e você passa para 120, o anjo fica para trás, porque ele obedece. Terminando. Puxa vida, então vou passar para o fim aí. Oh, glória a Deus. Aqui era a igreja de Jerusalém. Agora que eu falo pela igreja de Éfeso, que também se destacava em beleza, Paulo orou para que lhe fosse concedido o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Isso eu preguei domingo passado, vou pular. Aqui ele ora, Paulo, por 3 coisas, e a última que é importante. Ele ora para que a força do poder de Deus fosse compreendida e revelada para a igreja de Éfeso. Nós já falamos aqui muito. Esse poder que agiu na igreja de Éfeso é o mesmo poder aqui fala, que ele ressuscitou a Cristo. Bate no irmão e na irmã aí. Você que está nos visitando, também eu estou falando para você, bate aí no irmão que está visitando, bate aí. Você está cheio do poder da ressurreição de Cristo. Não tem poder maior do que este. E aí vemos que o mundo, irmãos, precisa, sem dúvida nenhuma, desse poder transformador que opera em nossas igrejas e congregações locais. O poder transformador de Deus é a solução para sanar o problema em que vive a sociedade pós-moderna. Violência. Você viu ontem, quando chegou o preso em Curitiba, os 2 grupos, um jogou o outro, quebrou a cabeça dele, o outro, quer dizer, é violência, é degradação sexual, são vícios de bebida, de cigarro, de coisas que prejudicam, de drogas, de sexo. Tem um lugar aqui em Bauru que se reúne os homens para ter sexo, homem com homem. Eu não sei se tem de mulher com mulher, mas deve ter. Vemos que o mundo precisa, sem dúvida nenhuma, igreja do Senhor Jesus, desse poder transformador que opera em nossas igrejas translocais e em nossas congregações locais. O poder transformador de Deus é a solução para sanar toda essa situação da sociedade pós-moderna. Conclusão. Irmãos, concluímos afirmando que não há nada como a igreja local. Eu vou repetir para você falar amém.
Não há nada como a igreja local. Não há. Se ela funciona corretamente como funcionava a igreja primitiva, o seu poder é admirável, a sua beleza é primorosa, o seu potencial é ilimitado. Você quer ver a minha oração ousada todos os dias? Senhor, sara o Pedrinho, resgata a saúde do Pedrinho. Está com uma coisa que incurável. Senhor, ô Diego, você que vai lá, não vê nenhum sinal. Aí eu cheguei lá esses dias, ele falou assim, você viu como eu estou melhorando? Eu vou insistir. Outro que eu faço oração é pelo esposo da Lia Franciscato. Se ela é salva, se ela creu, como o carcereiro creu, ele foi salvo, ele e a sua casa. Eu creio que ela pode ser salva, ela e o Alceu Franciscato. Ele foi meu colega de Liceu do Noroeste. Eu fui lá agora no aniversário, ele não me reconheceu. Será mesmo? Continuo orando para o teu marido. Se essa menina creu, eu creio que ela pode ser salva, ela e a casa dela toda. Aí eu tenho que tirar isso aqui, porque vem coisa que Deus está pondo. Eu repito para terminar. Igreja, nós somos o povo mais poderoso do mundo. Se cremos que o Espírito de Deus habita em nós, Ele, Jesus, falou, e recebereis poder no batismo do Espírito, e sereis minhas testemunhas, em Bauru, na região, no país, e até os confins da terra. Creia nisso, em nome de Jesus. Se há dificuldade de enfermidade, de problemas que nós temos visto nesses maridos e outras coisas, creia, você faz parte do povo mais poderoso do mundo, porque Jesus habita em você através do seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, saia daqui diferente de que você entrou, crendo que Jesus vai com você para abençoar essa cidade, a sua vizinhança, em nome de Jesus. Amém. Os seus parentes, em nome de Jesus. Os seus colegas, em nome de Jesus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.